Dom Ramos, vamos conversar nossa conversa sobre o catecismo da igreja. O que nós podemos dizer sobre o catecismo? O que é um catecismo? A sua pergunta é uma provocação, porque é uma pergunta tão simples, a resposta será muito simples, ela eventualmente não será muito certa. A gente entende o que o catecismo, se a gente primeiramente diz um pouco o que ele não é. O catecismo não é apenas um livro cheio de mandamentos e prescrições da igreja. Isso não é o catecismo. Mas que então? É interessante, no catecismo que o Papa João Paulo II editou no ano 1992, ele fala de maneira muito bela que o catecismo deve oferecer uma doutrina clara, não fanática, a grande doutrina que vem de Jesus Cristo através dos apóstolos e toda a grande tradição na igreja até hoje. E depois, a segunda coisa, não só dar a doutrina teoricamente, mas o catecismo deve educar, não crianças, os cristãos, adultos, claro, crianças também, e crianças com grande amor. Educar. E esse educar tem um significado que hoje não se fala suficientemente. Iniciar as pessoas. Iniciar em quê? E o Papa usa uma expressão muito bela. Iniciar na experiência do divino, na experiência de Deus, numa imitação de Jesus Cristo. Portanto, o catecismo quer ser um livro de vida que nos ajuda a realmente fazer nossa fé, não um saber de algumas coisas, ou de muitas coisas, mas fazer o catecismo um grande livro de vida para transformar de maneira jubilosa a nossa vida, nossa existência. Isto Dom Ramos, o Papa fala na Fidei Depositum, onde a Constituição, através da qual ele aprovou o catecismo, apresentou o catecismo, ele usa uma frase no começo que eu achei assim marcante. Ele diz, né, que guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O que significa isso em termos de catecismo, de igreja? Veja, se levarmos essa frase a sério, o Papa dirá em outro lugar, onde ele cita o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 22, onde Jesus falava ao Pedro: e tu, uma vez convertido, tu ensinarás aos teus irmãos. Então ele toma isto para si, ele é sucessor de Pedro. Isto eu quero oferecer à igreja hoje. Esta é a minha preocupação fundamental, que a igreja possa crescer com a fé de Jesus Cristo, uma fé viva e feliz. Ele então diz para todo o povo de Deus, para os pastores, e depois ele diz de maneira muito clara, em primeiro lugar, diz ele, para os bispos. Ele quer ser Pedro, que deve também cuidar da fé dos apóstolos. E assim ele quer oferecer aos bispos este belíssimo livro de clareza, de alegria sobre a fé cristã. Dom Ramos, vamos conversar um pouquinho sobre a história dos catecismos. Sempre existiu um catecismo na vida da igreja. Como é que começou? Como é que nós chegamos a um compêndio como esse, né, que o Papa João Paulo II chama aqui na Fidei Depositum, ele diz que é o documento de referência da fé católica. Ele diz, quem quiser conhecer a fé católica, aquilo que a igreja crê, está aqui no catecismo. Mas como é que começou isso lá da Didaquê, dos primeiros apóstolos? O tema já existe no tempo dos apóstolos. A grande atividade dos apóstolos era esta: transmitir a fé, pregar. Não havia muita coisa escrita. O que existia escrito era escrito à mão e copiado de novo por outro que copiava à mão. Então era muito difícil ter um livro. O livro era uma raridade, era quase uma pequena fortuna. Então a transmissão era oral. Assim, por exemplo,
as cartas de São Pedro. Evidentemente, são, no fundo, uma síntese das suas pregações. As cartas de São Paulo aos Coríntios são uma síntese, um aprofundamento, uma ampliação também de tudo que ele já tinha pregado em Corinto, em outros lugares. Até ele diz 2 vezes, no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios, como no capítulo 15, o que eu ensinei a vós, quando passei por Coríntios. O que eu mesmo aprendi. Então, ele se coloca na grande tradição da fé. Isto eu agora quero reafirmar, para que a vossa fé não seja em vão, não seja errada. E assim ele prega e escreve também. Então, aquele exemplo que está nos Atos Apóstolos, Paulo, não me lembro qual era a cidade, encontrou os cristãos, que ele fazia? Celebravam a Santa Eucaristia. Mas a parte fundamental era a transmissão da fé, criar a fé nos cristãos e renová-la. Então ele fez uma homilia, e já era noite adentro, e diz, as Atos Apóstolos, a homilia foi muito longa. Naquele tempo podia ser longa, porque não havia tanta coisa escrita, nem havia televisão, nem rádio, nem nada. Mas um rapazinho estava sentado em cima na janela, né, no parapeito, e adormeceu, coitado, e caiu para fora, morreu. Era aquela coisa, e Paulo foi lá, pegou o rapaz, e foi um milagre, a Bíblia nos diz, acordou o menino voltou à vida. Só para mostrar a preocupação com a transmissão da palavra. E depois, uma coisa muito bela, no 3º e 4º século, conhecemos os grandes pregadores da igreja, onde faziam aqueles ciclos de homilias, na quaresma. Na quaresma, ou 3 vezes por semana, em algumas igrejas só 2 vezes por semana, ou cada dia. Assim, em Milão, Ambrósio era o grande pregador, longas, belíssimas homilias, que hoje podemos ler, foram escritas, hoje estão impressas, coisas belíssimas, tão belas, tanto o conteúdo filosófico humano, como bíblico, teológico, e também a beleza da sua língua. Ele era um grande orador, que um extraordinário leigo, nem era batizado ainda, e professor de filosofia e de retórica na Universidade de Milão, que naquele tempo era a Universidade do Imperador. Ele vinha para as homilias do Ambrósio, não por interesse religioso, só para escutar a beleza, a sabedoria humana, histórica e a beleza da linguagem latina. E aí Deus aproveitou este senhor, chama-se Agostinho, né? Que diz, era um grande pecador, uma vida muito dissoluta, mas um grande gênio, ouvindo, caiu em si, pediu uma audiência a Santo Ambrósio. Ele disse depois, mais tarde escreve, ele me acolheu paternalmente. Ele diz outra palavra, episcopalmente, mas o sentido é este, como pastor, como pai me acolheu. E se converteu, Ambrósio o batizou, na noite da Páscoa, etc. Então, estas homilias eram uma coisa ilustre. Às vezes a igreja era pequena demais. Na praça, o bispo tinha que falar na praça em muitos lugares para atingir o povo. Então, esta é uma espécie de catequese popular para adultos, jovens, para todos.